Você está com medo que o governo confisque seus investimentos? Esse será o tema do vídeo de hoje. E fique até o final para você entender sobre esse assunto. E também vai ter um bônus, que é um PDF que você baixa no final, que tem todo esse material e um bônus extra dentro desse PDF, tá bom? Meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou assessor de investimentos e o meu objetivo é te ajudar a investir melhor. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Portanto, hoje você vai aprender o que aconteceu na época do Collor. Segundo, você vai entender o porquê aconteceu isso e a gente vai comparar com o cenário atual. Terceiro, eu vou colocar aqui uma informação muito importante sobre esse tema. E quarto, o bônus, que é o download desse PDF. Então vamos começar. Primeiro tópico, vamos entender o que aconteceu na época do Collor para confiscar a poupança. O Collor entrou em 1989, logo após a ditadura, e o objetivo dele era tornar as empresas que eram estatais privadas. Ele tinha o objetivo também de abrir o mercado brasileiro e eliminar a inflação. No entanto, o que aconteceu foi que o plano acabou ainda mais aprofundando a recessão econômica e aumentando a inflação. Para você ter uma ideia, em 88 a inflação era 980%. Quando o Collor foi eleito, no ano seguinte, a inflação bateu 1982,9%, ou seja, quase 2.000% de inflação no ano. Para você ter uma ideia, em 2022 a inflação fechou um pouco mais de 5%. Olha a diferença. E uma curiosidade também, no mercado financeiro, todo esse cenário provocou-se a maior volatilidade da B3, ou seja, da Bolsa, justamente por todo esse cenário. Em 1990, o plano Collor foi colocado em prática. O que eles fizeram? Eles confiscaram a poupança. Não só a poupança, eles confiscaram fundos de renda fixa, dinheiro em conta corrente e investimentos em overnight. Só escaparam as ações. E por que o governo fez isso? Para você entender. Naquela época não tinha nenhum mecanismo para controlar a inflação. Então o que o governo entendeu? Ele entendeu que se ele confiscasse a poupança, a inflação iria diminuir. Porque muito dinheiro em circulação, a inflação não sobe. E aí o que ele pensou? Eu vou tirar um pouco de dinheiro da economia, porque com menos dinheiro, menos atividade, e com isso a inflação diminui. Então foi esse o objetivo de confiscar a poupança naquela época, diminuir a inflação, tirar o dinheiro de circulação. Para você entender, a inflação ela desvaloriza o seu poder de compra. E naquela época a inflação estava chegando a 2.000%. E naquela época não tinha nenhum mecanismo para combater a inflação. E aí como que funciona? Quando tem muita atividade econômica, muito dinheiro em circulação, acaba que a inflação sobe. Mais gente consumindo, mais gente comprando, o preço sobe. E aí o que o governo fez? Tirou dinheiro de circulação para a atividade econômica reduzir. Menos dinheiro em circulação, menos atividade econômica, a inflação iria diminuir. Só que a gente sabe que não deu certo o plano Collor. Agora que você entendeu por que o governo fez aquilo, era um mecanismo que ele tinha para combater a inflação naquela época, agora a gente vai para o segundo tópico, que é entender o que aconteceu naquela época, coisa que você já entendeu, e a gente vai comparar com o cenário agora, para você entender, será que o governo pode fazer aquilo novamente? Então vamos lá. Então primeiro, você já entendeu por que o governo confiscou os investimentos naquela época, já entendeu o que é inflação. E terceiro, naquela época a inflação era quase 2.000%, 2022 fechou em 5,79%. Olha a diferença, naquela época 2.000%, agora um pouco mais de 5%, entendeu? Olha a diferença. E outra também, naquela época não existia a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros do nosso país e ela foi criada justamente para combater a inflação, para não acontecer o que aconteceu naquela época. Não tinha nenhum mecanismo. Então o governo ele tirou o dinheiro para tentar combater. Hoje não. Se a inflação está muito alta, o que o governo faz? Ele aumenta a taxa Selic, que é a taxa de juros. Por quê? Aumentando a Selic, os financiamentos vão ficar mais caros, a renda fixa, por exemplo, vai pagar mais por deixar o dinheiro parado. Isso tudo faz com que a atividade econômica reduz, porque as pessoas vão
pegar menos crédito, as empresas vão pegar menos crédito, a atividade econômica diminuindo, a inflação diminui. Ou seja, hoje existe a taxa Selic, não tem por que o governo confiscar para combater, por exemplo, a inflação. E um outro ponto também muito importante, o sistema financeiro que a gente tem hoje aqui no Brasil é totalmente diferente do sistema financeiro que existia naquela época. Hoje tem muito mais segurança, é muito mais robusto. Para você ter uma ideia, o sistema financeiro do Brasil serve de referência para outros países fora, de tão bem estruturado que é hoje. Terceiro tópico, uma informação muito importante que sempre que os meus clientes me mandam mensagem perguntando com essa dúvida, eu mando para eles. Olha isso, existe um artigo 62 que eu vou ler para vocês. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ou seja, para vocês entenderem, em caso de urgência, o governo ele pode tomar ali uma medida provisória. Só que aí veio uma emenda constitucional, número 32, em 2001, que ela fala o seguinte: é vedado a edição de medidas provisórias sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança ou qualquer ativo financeiro. Ou seja, gente, existe uma emenda constitucional que proíbe, que veda o governo de confiscar seus investimentos. E outra também, se o governo tentar modificar essa emenda constitucional, o que ele vai ter que fazer? Mandar para o Congresso Nacional. Isso será votado. Até isso ser votado, com certeza todos os investidores já saíram aqui do Brasil. E para completar também, a inflação, como eu mostrei, naquela época era quase 2.000%. Hoje a gente fechou com um pouco mais de 5%. Mesmo que a inflação volte a subir, existe a taxa Selic para combater ela. Não tem por que acontecer isso. E aí, ficou um pouco mais tranquilo em relação a esse assunto? Eu não estou falando aqui que isso não possa acontecer. Eu só estou colocando aqui que existe embasamento para isso não acontecer. É um cenário totalmente diferente do que era antes. Hoje a gente está muito mais evoluído em relação ao sistema financeiro, à economia. Se você escutou isso de alguém que te mandou, que está com medo também, manda esse vídeo para ele ficar mais tranquilo, que existem ali mecanismos, existem leis para isso não acontecer. Último tópico é você baixar o bônus que é o PDF, e lá nesse bônus, que é o material dessa aula, eu deixei uma dica que, se mesmo assim você está preocupado em relação aos seus investimentos e tudo mais, lá eu deixei uma dica para você diversificar seus investimentos, para você ficar mais tranquilo com o atual cenário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até a próxima.